Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Laura e estamos de volta, depois de muito tempo, com a consultoria literária. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu explico o que é esse projeto que eu idealizei da consultoria literária. E, enfim, falo um pouquinho melhor, recomendo que vocês assistam, mas eu vou explicar rapidinho. A consultoria literária, ela nada mais é do que uma ideia que eu tive de indicar de forma personalizada e individual alguns livros com base num formulário que eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser preencher o formulário. Muitas pessoas preencheram, então eu peço desculpas se eu não consegui atender todo mundo. Eu pego esse formulário e, com base nas respostas das pessoas, né, eu monto uma lista personalizada de livros e de leituras, enfim. Mas acabou que eu fiquei um tempinho sem fazer porque eu tava sentindo que tava começando a ficar um pouquinho repetitivo algumas das coisas e outras eu sinto que eu não li livros o suficiente dentro desses gêneros, assim, pra indicar, então eu fui acabando empurrando com a barriga um pouquinho, mas para um mês tão especial como o mês de Halloween, eu decidi abrir um formulário novo, que é a consultoria literária especial de Halloween. E por que eu fiz isso? Porque eu falei no vídeo o primeiro vídeo que eu postei aqui esse mês de outubro, né? Eu vou deixar aqui nos cards também para vocês assistirem. Ao longo do mês de outubro, eu pretendo fazer só leituras temáticas de fantasia, suspense, terror e true crime. E eu pensei, por que não, né, já que várias pessoas também estão querendo ir nessa onda, por que não voltar com a consultoria literária, mas uma consultoria especial e toda temática também? Então eu peguei, dessa vez foi um pouquinho diferente, eu peguei duas pessoas para fazer a consultoria, porque são duas pessoas que têm perfis literários diferentes, que têm hábitos de leitura diferentes, enfim, gostos literários parecidos, mas que elas também têm o mesmo objetivo com a consultoria literária desse mês. Elas são a Júlia e a Ana Carolina, e eu fiz uma listinha personalizada para elas. Eu acho que... Por que eu trouxe também em vídeo? Porque eu percebi que eu não recomendei, acho que eu não fiz um vídeo recomendando só livros de suspense e terror. Então, acho que vai ser muito bom aqui pro canal também e para vocês. Então, bora lá falar um pouquinho sobre as indicações que eu fiz para cada uma delas e, antes de mais nada, deixa o like aí no vídeo, isso ajuda muito, muito, muito a entregar o conteúdo para as pessoas e se inscreve aqui no canal. Então, vamos lá. Para a Júlia, vamos começar pela Júlia. A Júlia, ela queria até 3 indicações de livro só, ela já tinha a TBR mais ou menos montada para ela e ela, assim como a Ana Carolina, já tem o hábito de ler muita fantasia. Então, para elas, eu não indiquei livros de fantasia. Eu procurei focar mais no suspense e no terror. E para a Júlia, eu tô até com alguns dos livros aqui. Decidi primeiro indicar 2 suspenses, que eles são suspenses que tem a ambientação como uma das, enfim, partes mais fortes, das características mais fortes das histórias. O primeiro é A Seca. Essa edição aqui é a da Tag Inéditos, mas esse livro saiu pela Morro Branco também. E ele vai se passar em uma cidade na Austrália que não chove há muito tempo, eles estão vivendo uma seca horrível. E durante esse período acontece um assassinato de uma família, só a bebezinha sobreviveu. E um policial volta para essa cidade, né? Ele nasceu e foi criado nessa cidade. Em meio a toda essa situação, ele volta. E o livro a história, né, vai se passar ao longo dessa volta desse policial, desse tempo que ele vai passar nessa cidade. E a seca, o clima desértico ali, é uma das partes mais fortes do livro. E eu até comentei com a Júlia quando eu mandei o áudio para ela, explicando um pouquinho das minhas escolhas. Eu fiquei o tempo inteiro, parece que meu corpo estava começando a ficar quente também, não só pelo suspense, né, que tá ali no ar, porque ninguém sabe o que aconteceu, né, por que essa família foi assassinada ou quem assassinou, e também, né, da questão da seca mesmo, do clima, a ambientação é muito boa, é um livro bem sensorial, digamos assim, então por isso eu decidi recomendar esse livro, mas tem resenha também, eu vou deixar aqui na descrição se você quiser saber um pouquinho melhor. E pegando essa mesma premissa, mas indo pro oposto,
Eu peguei Gelo Negro. Eu já indiquei esse livro aqui em alguma outra consultoria literária, se eu não me engano. E eu preciso até reler esse livro, porque eu li esse livro em 2015, 2016. Mas ele ficou tão marcado pra mim que eu acabo que eu continuo recomendando, mas eu vou reler esse livro, espero em breve também. Mas por que eu escolhi o Gelo Negro também? Além dele seguir essa premissa, né, de ser um livro que me despertou sensações muito fortes quando eu tava lendo, ele também é um suspense. Ele fala de duas meninas que acabam isoladas por causa de uma nevasca numa cabana nas montanhas e elas são feitas reféns por dois homens, e o livro vai passar muito desse momento, enfim, da tentativa de fuga, enfim, e da relação delas com esses dois personagens. E eu achei super interessante a forma como a autora tratou. É a mesma autora de Hush Hush, né, Sussurro, que foi um fenômeno jovem alguns anos atrás. E eu indiquei esse livro não só pra, né, casar bem com a leitura de A Seca e também ser um suspense, mas porque a Ju gosta muito de livros de YA. E eu achei que casaria muito, não sairia muito da zona de conforto dela, mas ao mesmo tempo traria ela um pouquinho mais pro suspense. E outro livro que eu escolhi, esse é um conto que eu pensei em colocar ele não só porque ele tá disponível no Kindle Unlimited e a Ju é assinante do Kindle Unlimited. Se você quiser assinar, eu recomendo muito, muito mesmo. Vou deixar aqui o link na descrição. Assinando por esse link, você me ajuda muito como comissão e você não paga nada mais por isso. Que é O Papel de Parede Amarelo. Ele é um conto, ele é curtinho. Eu tenho a edição física dele aqui, nessa edição da José Olimpo. E ele é um clássico da literatura feminista. Eu vejo ele como um suspense bem psicológico, apesar dele não ser muito considerado, enfim, dentro desse gênero. Porque, além da questão da mulher ali enclausurada naquele lugar, como a mulher era tratada, e até, assim, é bem sutil, mas eu também falaria que esse livro levanta muito a questão antimanicomial, então, enfim, é um clássico, rapidinho de ler. A Ju, ela lê menos livros ao longo do mês, então achei que seria muito bom colocar um livro que é rápido de ler e que com certeza vai ser muito impactante nessa listinha pra ela. E ela tinha pedido até 3 livros, mas eu dei uma roubadinha e eu coloquei um quarto, porque vocês vão ver que esse é um ponto diferente dessa consultoria literária, porque tanto pra Ju quanto pra Ana Carolina eu tô indicando 2 livros que eu não li, porque eu vou ler junto, que é, no caso da Ju, o Misery, do Stephen King. Essa é a nossa leitura coletiva do mês de outubro, então para incentivar ela a participar também. Se você quiser participar e ler com a gente, eu vou deixar aqui na descrição o link para o grupinho do Telegram, que é onde a gente vai fazer a discussão, onde a gente, enfim, tá comentando sobre a leitura ao longo do mês. E Misery é um clássico do King e muita gente gosta muito de incluir os livros do Rei do Terror no mês temático, como o mês de outubro. Então eu pensei, por que não ler junto, né, fazer uma consultoria literária que eu vou participar ativamente também. Então Misery vai ser a nossa leitura do mês e eu aproveitei para colocar, já era um livro que a Ju tinha em casa, que a Ju tava querendo ler, então eu coloquei na lista. Então agora vamos para os livros que eu separei para Ana Carolina. E no caso dela, a Ana, ela já tem um ritmo de leitura bem rápido e ela lê muitos livros ao longo do mês. Então, para ela, eu selecionei 7 livros. O primeiro, eu não tô com ele aqui, é O Silêncio, da Casa Fria. E esse livro, eu também não tinha muito hábito de ler terror, e eu fiquei obcecada com esse livro quando eu li ele ano passado. Tem resenha lá no blog, vou deixar aqui na descrição se você quiser saber um pouquinho mais sobre a história. Mas é uma história que, assim, sempre volta na minha cabeça quando eu penso em indicações de livros de terror. E ele é um queridinho entre os leitores também, ele teve uma recepção muito boa aqui no Brasil, ele foi lançado pela Dark Side. Então eu decidi, ela falou que não tem muito hábito de ler livros de terror, que ela é bem medrosa, mas eu decidi tirar ela da zona de conforto. Tem um vídeo que saiu recentemente aqui no canal também, que eu vou deixar aqui nos cards, que é o Halloween para Medrosos, que são 5 indicações de livros para quem tem muito medo, né, de ler livros de terror ou livros meio arrepiantes assim, mas não quer não participar desse clima meio macabro, meio tenebroso assim do mês do Halloween. Então, recomendo o vídeo para vocês também, e ela com certeza vai pegar algumas recomendações então desse vídeo, mas eu decidi empurrar ela um pouquinho e tirar ela dessa zona de conforto com O Silêncio da Casa Fria, porque foi um livro que de verdade, assim, eu que não sou
muito leitora, assim, de terror. Gostei pra caramba. O outro livro, ele é um favorito, assim... Cada vez que eu penso nesse livro, eu gosto mais dele, que é Sobre os Ossos dos Mortos. Eu também não tô com a minha edição aqui, então fica com a capinha aí. E esse livro me marcou tanto, mais tanto. Tem um vídeo aqui que é o meu vídeo favorito do canal, se não o, né, um dos favoritos aqui do canal. Vou deixar aqui nos cards também pra vocês assistirem. É um vídeo curtinho que eu pego alguns trechos do livro e trago um pouquinho de uma visão bem subjetiva e bem visual, né? E então fica a recomendação também para vocês assistirem. E Sobre os Ossos dos Mortos, ele é um suspense mais existencialista, ele me marcou muito, muito mesmo. A escrita da Olga, vencedora do Prêmio Nobel, é para poucos, ela tem uma escrita muito forte e, nossa, esse livro ficou comigo, sabe? Me deixou uma marca. E eu acho que vai ser uma leitura muito boa para Ana Carolina fazer, então fica aí a recomendação também. O próximo é um suspense, esse assim, tem muita gente que não gosta muito dele, porque ele é meio forte mesmo, que é O Colecionador. A minha edição, ela tá, tipo assim, no topo da estante, então vou deixar só a capa aqui pra vocês. Esse foi um suspense que, assim, me deixou arrancando os cabelos o tempo todo. Ele é muito forte também, não é uma leitura fácil, então não é um livro que eu recomendo pra todo mundo, até porque ele... tem violência, ele tem vários gatilhos, então não recomendo de forma alguma para quem for menor de 16 anos, pelo menos. Mas é um livro que é um clássico dos suspenses também. Ele é um livro que foi lançado no século passado, no final do século passado, então ele perdurou, ele continua ganhando leitores ao longo do tempo, então acho que também seria uma recomendação muito boa para ela sair da zona de conforto dela. E o próximo é o As Coisas que Perdemos no Fogo. Tem resenha desse livro também, vou deixar aqui na descrição. E você falou uma coisa que eu achei super interessante no formulário da consultoria, que ela consegue adivinhar os plots desses livros de suspense muito fácil. Então eu pensei, por que não colocar um livro de contos com final aberto? Isso é uma das coisas mais legais desse livro, que os contos, eles não têm uma resolução muito previsível, eles brincam um pouquinho nesse... bem Neil Gaiman, assim, nesse limiar do sobrenatural e do possível, né, do cotidiano. Então acho que vai ser uma leitura bem interessante. Ele brinca, assim, ele navega, né, entre o suspense e o terror. Tem algumas pitadinhas de terror em alguns contos, assim, tem algumas questões sobrenaturais ali que eu achei interessante também. É de uma autora latino-americana, então pra gente sair um pouquinho desse núcleo, né, que a gente tá acostumado dos livros ou só dos Estados Unidos ou europeus, principalmente da Inglaterra, né. Então fica aí a recomendação também de As Coisas que Perdemos no Fogo. E o próximo é um suspense, que esse também tem resenha lá no blog, O Canção de Ninar. Apesar de eu não ter favoritado, né, o Canção de Ninar, sabe desses livros que quando você lê, você fica um pouquinho dividida se você adorou ou se você achou mais ou menos, mas à medida que vai passando o tempo, você vai voltando naquela história, você vai lembrando da escrita da autora, e a história realmente fica com você, e aí você acaba dando uma nota maior depois do que quando você lê o livro? Pois é, o Canção de Ninar é assim. Ele é um suspense, não é nem um pouco óbvio, ele é bem psicológico, então também é uma coisa que eu gosto nos thrillers, assim. E a autora, ela trata muito de questões humanas, né, da psique humana. Então também ele é um suspense que não é raso, sabe? Não é desses suspenses que só trazem enfim, aquele terror ou aquela sensação de angústia só por trazer, assim, com resoluções rápidas. Esse também é um livro que tem um final, assim... vou deixar no ar. Enfim, ele tem um final interessante. Então eu achei que seria muito bom, e ele é um livro curto, a Ana tem um ritmo de leitura bem rápido, e esse livro tem menos de 200 páginas, então eu acho que ela vai devorar o livro. Também foi um dos motivos que eu escolhi. Outro livro que eu coloquei nessa lista, a Ana, ela gosta muito de ler True Crime, então não poderia deixar de colocar o Lady Killers nessa edição maravilhosa da Dark Side. E eu decidi colocar não só um livro de true crime que eu amo, esse é um dos meus livros favoritos dentro do gênero, mas também é um livro que fala sobre assassinas mulheres, assassinas em série.
E eu acho interessante da gente também ver esse outro olhar sobre as figuras, né, dos serial killers que ficaram marcados pela história e algumas até esquecidas. Então a autora faz esse resgate dessas figuras, dessas mulheres, e eu achei super interessante. É uma leitura que também dá pra, como a Ana lê muito, né, dá pra intercalar com outras leituras, porque ela pode ler um capítulo de cada vez, já que o livro traz essa possibilidade, são perfis diferentes, né, cada capítulo, não é uma história contínua. Então também é uma leitura interessante. E aí, nessa mesma lógica, e entrando naquilo que eu falei de indicar um livro para elas e para mim, eu coloquei A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. É uma coletânea de contos de terror, incluindo a célebre história que deu origem, né, ao filme Sleepy Hollow, que eu vou ler também. E se vocês assistiram o primeiro vídeo, né, do mês que eu falei, eu vou ler A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, e também é um desses livros que, como são contos, né, dá pra intercalar com outras leituras. E a Wish sempre tem um projeto gráfico com uma leitura muito boa, assim, né, a diagramação é excelente, e também é ilustrado, enfim. Então é um livro que eu pensei que vai ser bom também para sair da zona de conforto, para ela ler um pouco mais de livros de terror, mas que também seja um livro que tenha uma leitura fácil, que dê para, né, se ela precisar de um respiro ao longo da leitura, ela vai poder intercalar com outros livros. E eu vou ler também ao longo do mês de outubro, então a gente pode ir trocando algumas figurinhas sobre a leitura. É isso, essas foram as indicações da consultoria literária para Júlia e para Ana Carolina. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações, eu espero do fundo do coração que elas gostem das leituras. Já tô animada e ansiosa para ver o retorno delas em relação a esses livros, a essas listinhas. E se vocês querem preencher o formulário da consultoria literária, não vai ser mais temático de Halloween, né? Porque, enfim, quando esse vídeo for ao ar, a gente vai estar no meio do mês. Mas vou deixar o formulário geral da consultoria literária aqui na descrição, caso, né, nos próximos vídeos, quem sabe, não sei, não posso prometer exatamente quando vai ser, mas quem sabe você é uma das pessoas que vai aparecer com a indicação aqui em vídeo. E se você gostou do vídeo, por favor, não vá embora antes de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. E se quiser também me siga nas minhas redes sociais para não perder outras indicações que eu vou fazendo ao longo do mês de outubro. Então é isso, a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!